Deus abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus, a sua vida. Deus, ele se agrada de pessoas que são determinadas, pessoas que são decididas. Deus não se agrada de pessoas mole, pessoas que não querem lutar, pessoas que só têm palavras. Já viu que tem pessoas que só têm palavras? Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nunca tomam uma atitude de lutar e resolver de fato o problema que ela está vivendo. Deus não se agrada dessas pessoas, porque essas pessoas não querem. Porque a pessoa que quer é aquela que agrada a Deus. Quando a pessoa toma uma atitude de resolver o problema dela, de lutar, de prosseguir em frente, de alcançar o milagre, isso agrada a Deus. Hoje, nós temos dentro das igrejas muito mais pessoas que são prostradas, que aceitam a imposição do diabo, do que pessoas que lutam. E essas pessoas são as mais problemáticas. Além de não fazer nada, ainda criticam aqueles que fazem. É interessante isso. Eu atendo um monte de pessoas, mas a sua grande maioria só tem palavra, não tem atitude, ainda tem um espírito de covardia, o espírito de escravo, que aceita a escravidão, que aceita a imposição do diabo, que aceita a enfermidade, que aceita o problema na família, que aceita o problema financeiro. Não lutam, até dizem que querem, ainda impõem até uma posição de quem, poxa, eu quero, agora eu vou e tal, mas no final, estão caídos, estão prostrados. Deus não se agrada. Deus diz que os tímidos, os covardes, os medrosos não entrarão no reino do céu. Isso está escrito. Isso não é posição minha, não. Isso é bíblico. Uma certa vez, Gideão reclamou que tinha uns inimigos que iam todos os anos roubar o alimento dele, roubar os animais dele, roubar as coisas que eles produziam. Deus então se apresenta a Gideão e falou que o Gideão queria através dele libertar Israel. Dali começou a história de Gideão, está lá em Juízes, depois você pode ler. Só que Deus pediu a Gideão para chamar todo o povo, porque Gideão disse: Senhor, eu preciso de ajuda. Olha só, é complicado. Olha o que Gideão falou: Senhor, eu preciso de ajuda. E o Senhor já tinha dito que era com ele. Então, para que ele precisava de ajuda? Deus já era com ele. Não precisava mais de ajuda. Só o Senhor resolveu o problema de Gideão. Mas ele disse: eu preciso de ajuda. Deus sempre quer mostrar para o homem, né, que ele nunca está certo. Deus sempre mostra que não está certo. Olha o que Deus fez. Tá bom, Gideão. Chama todo mundo para beber água. Leva eles lá para o riacho lá para beber água. Aqueles que beberem água como cão, esse você vai levar. Mas antes, você vai fazer o seguinte: diz assim: os tímidos, os medrosos, os covardes, está escrito exatamente assim, tá? Diz para eles que eles podem ir embora. Meu Deus do céu, foi mais de 3.000, não sei quantos homens embora, 3.200 homens. Olha, incrível isso. E aí Deus mostrou para Gideão que ainda tinha pessoas mole no meio. Disse: Gideão, aqueles que pegarem a água e beberem com a língua igual um cão, esses você vai separar, porque esses vão contigo. Mas aqueles que ajoelharem, largarem a espada, né, e forem beber água, esse aí você pode mandar embora. Ficou só 300. De 32.000 homens, ficou 300. Meu amigo, minha amiga, tá entendendo o que eu tô falando? 300. Os outros foram todos embora. Nós temos hoje um monte de pessoas como esses soldados que eram covardes, que foram embora, que abandonaram a fé, que largaram tudo. E tem aqueles que ficam e não querem fazer porcaria nenhuma.
Aí depois reclama. Ah, não sei porque está acontecendo. Ah, não sei porque meu filho está nas drogas. Eu não sei porque meu casamento está destruído. Eu não sei porque isso, eu não sei porque aquilo. Porque é mole, pô. É mole. Duvido se a pessoa tomar uma atitude para mudar a vida dela, com uma revolta de lutar, de abraçar a fé, se Deus não responde ela. Eu duvido. Aí depois chega, olha, é incrível. É incrível, depois chega na igreja, ah, bispo, poxa, não sei por que está acontecendo. Porque é mole, porque não luta, porque não toma uma atitude, porque não tem coragem de enfrentar. Tem pessoas que gostam de ter o espírito do covarde. Tem pessoas que gostam de ter espírito de mole, espírito de pidão, espírito de pobre coitado, espírito de falido, espírito de miserável. Tem gente que gosta disso, pô. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ser o pobre coitado, o espírito do derrotado, gosta de ser acariciado pela derrota. Ah, coitadinho, tá sofrendo. Oh, poxa, nem merecia, uma pessoa tão boa. É espírito do diabo. Tem um monte de pessoas dentro da igreja que precisa de se libertar. Precisa de se libertar do espírito de derrota, de fracasso, de falência. O espírito de covardia. Tem muito que se diz cristão, mas tem um espírito do covarde. Isso é bíblico, isso é bíblico. Isso não é uma posição do bispo Renato, não. Eu não estou falando aquilo que eu acho, que eu penso, não. É o que está escrito, é o que está acontecendo hoje. E eu estou falando isso porque um monte de pessoas me procuram. Aí bispo ora por mim e fala, hoje vai ter reunião, vamos arrebentar, vamos lá, vamos para a fé. Depois vem com desculpa, eu cheguei em casa cansado, não deu. Deus sabe de nada. Espírito de covardia, de aceitação, de escravo. Tem gente que tem um espírito do escravo. Ela é escravo da mentira, escravo da derrota, escravo da falência, escravo de um casamento destruído, escravo de uma vida financeira destruída, escravo de enfermidade, só vive a poder de remédio. Ah, o senhor tem que entender. Poxa, não deu. Ah, meu Deus. Eu falei, tá amarrado. Não deu porque é mole, pô. Aí não gosta. Aí fala mal de mim, sai falando mal de mim, sai me criticando. Pode criticar. Espírito do diabo. Porque quem tem o espírito de Deus, luta. Quem tem o espírito de valente, tem o espírito que não aceita derrota, luta. Eu tenho exemplos na Bíblia. Por isso eu posso falar isso. Lembra da mulher hemorrágica? Lembra da mulher hemorrágica? A mulher veio 12 anos sofrendo, ela lutou o tempo todo na vida dela para alcançar a cura. Só que ela ia no lugar errado, mas ela ia. Quando ela ouviu falar que o Senhor Jesus poderia curá-la, que poderia libertá-la daquela enfermidade maldita, ela disse, se eu for lá e tocar pelo menos nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curado, mas eu vou. Valentia, espírito de valente. Ela tinha um espírito de valente, ela não tinha um espírito de derrota, de doença, ela queria mudar aquilo. E quando ela chegou até o Senhor Jesus e tocou, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que saiu dele poder. Como ele se agrada de pessoas que não são mole, que não são fracas, que não são covardes, que lutam para alcançar o milagre na vida dela. Como o Senhor Jesus se agrada disso? Ele disse, saiu de mim poder. Sabe quantas passagens ele fala isso? Sabe quantas passagens ele disse que saiu dele poder? Essa. Interessante, né? Essa mulher não ficou em casa. Ah, meu Deus, eu tô doente. Oh, irmão, você pode me ajudar? Olha, pede o pastor para vir aqui. Ai, pede ele para fazer uma visita. Tem gente que é assim. Espírito de derrota. Ah, o pastor tem que fazer uma visita. Tem que fazer nada. Você tem que tomar atitude e sair fora e lutar e vencer, porque tem um Deus que é contigo, pô. Tem um Deus que é contigo. Tem um Deus que é contigo. Ele disse, eu sou contigo. E ele disse, eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Mas ele deixou claro, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem que ouvir e tomar atitude. Ele disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Aí fica um monte de gente, ah, o pastor não dá fazer visita, não. O pastor não foi levantado para fazer visita, não. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso.
É um espírito de moleza, de covardia. Não existe isso. Você quer mudar sua vida? Toma uma atitude. Não fica esperando pro pastor, pro obreiro, por ninguém para orar por você não, pô. Levanta e anda, disse o Senhor, pô. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tu crê dessa forma? Então você pode. Agora a pessoa diz que crê, mas não crê porcaria nenhuma. Eu creio, bispo, crê nada. Que se você cresce, você tomaria uma atitude e seguiria em frente. Não esperaria ninguém para orar. Bispo, ora por mim, bispo, ora por mim, bispo, ora por mim, bispo, ora por mim. E a pessoa não faz porcaria nenhuma. Aí fica lá o bispo orando, jejuando, levantando de madrugada, clamando. E a outra ela deitada, dormindo, fazendo porcaria nenhuma. Quer que Deus muda? Não vai mudar, pô. Não vai mudar. A gente está tendo reunião terça, quinta e domingo na Igreja Nação de Deus aqui em Piabetá, na Rua Guarani, 1204. Reunião para sacudir o capeta, para tirar o espírito da covardia, para mudar a vida das pessoas. A gente sobe naquele altar já no jejum, na oração, revoltado contra o inferno. Em Guapimirim, nós subimos no altar às quarta-feiras e aos domingos. Às 19 horas, às 19h30, nós estamos lá no altar sacudindo o diabo. E domingo, 9h30 da manhã e às 19h30. E aqui em Piabetá, às terça-feira, às 19h30, às quinta-feira, 19h30 e aos domingos, 9h30 da manhã e às 19h30. Nós estamos subindo para mudar. Então por que as pessoas não tomam uma atitude de ir para a igreja? Ela pode ir para tudo quanto é lugar. Vai para festa, vai para shopping, vai para o passeio, mas para a igreja elas não vão. Quer que o pastor vá na casa dela fazer visita. Eu, Bispo Renato, não sou desse. Goste de mim quem quiser, mas eu sou daquele que eu subo no altar para mudar a vida. Eu odeio o espírito maligno, o encosto do inferno, eu odeio. Eu não tenho um espírito de covardia. Então, se você quer mudar sua vida, se você quer, você tem que expulsar esse espírito de covardia. E sabe como é que você expulsa ele? Tomando uma atitude de fazer a vontade de Deus. Caminhar para a igreja, fazer propósito, entrar em propósito de oração, de jejum, mudar a sua vida. Ficar prostrado não muda a sua vida. Ficar esperando não muda a sua vida. Ficar pedindo os outros para orar por você não muda a sua vida. O Senhor Jesus disse que o querer do homem e o realizar de Deus. Se você quiser e tomar atitude, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Então, em vez de você ficar aí, vem para uma reunião na Igreja Nação de Deus. Eu te garanto que quando você sair da sua casa, revoltado com a situação que você está vivendo, e pisar na igreja, Deus vai mudar a sua vida. Porque você tomou uma atitude. Você se lançou. Você acreditou. Você botou em prática a sua fé. Ah, bispo, o senhor não entende. Eu tô doente. Mas para sair para receber, para sair para ir no mercado, para sair para fazer as outras coisas, não tá, né? Não tá. Mas para ir para a igreja, tá. Isso é demônio. Demônio. E eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus. Lute. Quer mudar sua vida? Lute. Porque para você conquistar o reino dos céus, se você não sabe, lê e estude a Bíblia, é com violência, luta. Não se conquista o reino dos céus com moleza, com palavra, eu quero. Não. É com atitude. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Não vá por muito desses pregadores que ficam pregando a moleza. Irmão, o pastor tem que ir na casa do irmão visitar. Tem que nada. Quando eu fui para a igreja, eu estava todo derrotado. Eu disse, eu vou até lá. E se esse Deus é Deus, eu quero ver. E fui. Não esperei por ninguém. A mulher hemorrágica foi até o Senhor Jesus. Não esperou por ninguém. O leproso foi até o Senhor Jesus. Não esperou por ninguém. O cego de Jericó foi até o Senhor Jesus, não esperou por ninguém. A mulher Ciro-Fenícia foi até o Senhor Jesus, não esperou por ninguém. Por que você vai ficar esperando? Por quê? E o Senhor Jesus atendeu a todos. Todos. Leia a Bíblia. Estude e você vai ver que todas as pessoas que alcançaram o milagre de cura, de libertação, de salvação, de a restauração da família, foram pessoas que tomaram a atitude de ir até o Senhor Jesus, não de esperar. Deus não se agrada dos covardes. O covarde, ele só quer deitar nas costas dos outros. Deus não se agrada disso. Está na hora de você acordar, meu amigo, minha amiga. Está na hora de você levantar a cabeça e tomar uma atitude
e mudar a sua vida. Se revolte contra esse problema. Vá até o Senhor Jesus. Disse para ele: tá aqui, Senhor. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu não aceito mais essa situação. Aí Deus vai mudar esse problema, vai arrancar esse problema que se levantou contra você. Foi isso que o leproso falou para ele: eu tô aqui, ó. Se o Senhor quiser, me purifique. E ele disse: eu quero. E tocou naquele leproso. E ele ficou purificado. Hoje você pode mudar sua vida. Amém? Vem estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Vem estar. Aqui nós ensinamos as pessoas a lutar, a acreditar que ela pode vencer. Nós mostramos para essas pessoas que o Deus vivo de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, que sacrificou a vida dele por nós, se agrada de pessoas que tomam uma atitude. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.